Elementais. Antes de começar, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que eu sou e era cético. Por que eu sou e era? Porque ainda sou. Mas algumas coisas não dá para negar. Não porque você vê, depois de puxar um tronco de árvore aceso, você vê gnomo, mas eu vi fora do corpo. Se não tivesse visto fora do corpo, eu estaria aqui. Eu vi e realmente vi gnomo, mas não era esse que eu brinco de vez em quando, eu vi mesmo. E isso estranho não parece existir até você ver. Aliás, esse é o texto que eu vou começar aqui agora. Olha o texto que eu fiz aqui. Elementais, quem são eles? Seres que habitam o invisível, aparentemente distantes, porque a gente não vê, que profundamente estão presentes. Presentes como? Existe vida em tudo que nos cerca, muito além dos nossos olhos podem ver. Isso a gente sabia. Exemplo. Eu quero que você pense comigo durante esse vídeo. Nós não vamos chegar num vídeo aqui, não, os gnomos são lindos, eles vêm passear com a gente de mão dada durante... Não, vamos pensar nesse vídeo. Ao mesmo tempo, não vamos deixar de pensar sobre... Por milênios, a humanidade caminhou pela Terra inconsciente contra as formas de vidas microscópicas que nos rodeiam. Apenas em 1674, Anthony Van, um comerciante cientista holandês, revelou um universo oculto através do microscópio que ele fez caseiro, com a ajuda lá do Galileu e tal. Ele observou que documentou pela primeira vez a existência de bactérias, protozoários e outros seres minúsculos, o que chamou de animálculos. Considere isso o seguinte: os hominídeos que somos nós existem há cerca de... Tem gente que fala que é mais, 6 milhões de anos na Terra, alguns que é 10 e tal, desde o Neandertal, que a gente entende como forma mais ou menos humana. No entanto, desse tempo até 1674, quando foi descoberto, estou falando só do homem, a existência de micro-organismos foi 79% desse tempo. É a mesma coisa que dizer, se nós pegássemos o tempo que o homem está na Terra de 24 horas e dividisse o tempo entre o que sabíamos da existência desses seres microscópicos e hoje, seria 23 horas, 59 minutos e 36 segundos sem saber, e seríamos 24 segundos somente de conhecimento quanto às criaturas existentes, que sempre estiveram aqui, muito além desses 6 milhões dos anos que os homens estavam aí. Os dinossauros morreram com bactérias, eles precisaram desenvolver seu sistema imunológico. Então, esses seres estão aí, assim como as ondas de rádio sempre estiveram desde os dinossauros. Os dinossauros usavam rádio, usavam internet, smartphone? Não. Quando foi que a gente começou a descobrir isso? 40 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, quando a gente começou a melhorar essa questão da internet, e 100 e poucos anos as ondas de rádio. Agora, velho, que a gente descobriu isso. Então, tem coisa que a gente não sabe, tem isso, não significa que a gente tem que acreditar em tudo. E fazendo um comparativo, assim como esses micro-organismos estiveram presentes, é possível que estejam seres também de culturas de locais diferentes, vivendo em cada lugar diferente, são espécies diferentes, que vão criar, dentro dos elementos da Terra, padrões. Alguns desses são divididos e já falados em várias bibliografias: gnomos, ondinas, salamandras e os silfos. Alguns nomes dados às elementais, diferentes tradições, podem mudar um pouquinho daqui para lá, de lá para cá. Eles são vistos com raridade por pessoas que têm alguma conexão, e a gente vai falar disso. Mas podem ser vistos fora do corpo ou no corpo. Fora do corpo é mais fácil, pelo fato de você estar meio que ali, mas não é tão fácil assim. Vou contar um relato para vocês. Eles não gostam de mim, e é normal isso. Os poucos contatos que eu tive, eles não gostam. Certa vez, e eu precisei, ver que interessante, certa vez eu morava em Salvador ainda, tá? Então isso faz 20 anos por aí. Saí do corpo e vou voar, doido que não sabe Deus para onde. Comecei a passar por cima de uma floresta e me veio na mente, eu parei de pousar numa árvore. Então eu vi uma árvore, uma das mais altas que tinham, e pousei em cima do galho dela assim. Eu falei, deixa eu acalmar minhas emoções, tá muita coisa para fazer, eu posso fazer qualquer coisa. Eu comecei a respirar assim, né? Aí, cara, eu comecei a sentir, quando eu fiz essa calma, para poder diminuir, eu estava muito eufórico, é uma felicidade muito grande. Então, você controlar uma liberdade dessa e conseguir fazer aquilo é muito raro. Normalmente você sai por aqui nem doido voando, convencer tudo ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, eu elevei minha frequência. Aí eu comecei a sentir a presença de um mentor,
me emocionei durante essa experiência, que o mentor foi tão forte assim, e que eu comecei, ele apareceu para mim, o mentor, falou que, né, que eu tinha voado, não por acaso, até ali, com a influência dele, que eu estava sobre uma floresta da Amazônia, em algum lugar, sabe Deus qual, que pega quase um terço do Brasil, talvez, o negócio é enorme. Aí eu parei nesse lugar, até que eu desci, foi um lugar, aí quando eu, não sei se por causa da frequência, tal, pela primeira vez eu ouvi, eu me emocionei, comecei a chorar astral, né? Só que eu me emocionei por causa da floresta. Vê que interessante. Eu me emocionei porque eu senti a energia do local quando eu fiz essa calma. Foi a hora que veio um ser pequenininho. Ele foi muito rápido. Ele apareceu assim em mim, pegou uma lágrima minha e voltou correndo para trás do mentor. Na hora que eu percebi ele fugiu de mim na mesma hora. Então, ele se escondia do meu retorno consciente à minha própria personalidade normal. Eu falei, que é isso? Então, ele correu, foi para trás do mentor, que estava ali, ficou atrás da perna dele. Era um ser pequenininho, velho. Realmente parece esses seres que a gente faz do Natal, assim. Foi para trás dele e ficou escondido, assim. Aí, quando o mentor falou para mim, esse mentor era, eu não sei quem é. Eu sei que é mentor porque ele não fala que é mentor, mas você sabe que é. Ele é um cara equilibrado, um espírito equilibrado que te atingiu. Eu não sei, nunca mais vi nesse ser. Aquele cara que eu vi, eu só vi ali sobre aquele dia e nunca mais vi. Então não sei quem é esse cara. Provavelmente é um ser lá da floresta, até para ele poder ter contato com esse ser. Eu voltei para o corpo pensando, me deixou muito pensativo quanto à existência de seres que estão dentro de um mundo que a gente não entende. De seres meio que não são só animais, que tem animais no astral também, bichos, mas são seres com uma certa padrão de evolução diferente da minha, porque eu não acho que quando eu desencarnar eu vou virar um elemental, eu acho que esses seres não são iguais a gente. O que faz sentido, nós temos várias espécies que evoluem independente da gente, não necessariamente melhores ou piores, estão no seu nível de consciência e têm sua utilidade de alguma forma, para o sentido de evolução deles próprios e para o planeta. De alguma forma, a gente colabora com isso tudo aqui, mesmo que me pareça às vezes que o homem não colabora, ele colabora. E assim como eu quero, levou milênios para a gente descobrir isso. Então, parte desse princípio. Seria possível que existissem seres como esses? Elementar? Eu vi um troço. E eu não sei o que era aquilo, mas não foi só essa vez. Eu também já vi deitado em catalepsia projetiva e eu também tinha um mentor no ambiente, eles começavam a pular em cima do meu lençol para lá e para cá, só que eu estava muito agoniado, quando não conseguia olhar direito o ambiente, tá em catalepsia projetiva, em paralisia do sono, você fica com sono, meio confuso, você pulava a palavra de lá para cá, alguns, né? E tinha um mentor no ambiente que me fez decolar. Assim que eu decolei, não vi mais, só vi enquanto eu estava em catalepsia projetiva. O que se você parar para pensar, por serem, entre aspas, seres mais voltados à Terra, é normal que você os consiga ver, mesmo em catalepsia projetiva, diferente do mentor que eu não conseguia ver, e continuei sem ver. Então, existe algumas pessoas que têm, e esse é o tema do vídeo, mais proximidade com esses seres. E não dá para entender por quê, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir mais a fundo. Eu não tenho muita conexão com a natureza. Assim, eu sou um ser humano, mas eu não vivi em natureza. Não cresci em fazenda, não fui no meio das florestas. Eu sou um ser da cidade, não deveria ser, mas sou. Nós todos deveríamos ter mais contato. Mas tem pessoas que, mesmo na cidade, elas têm uma conexão. Elas cuidam de plantas. Eu vivi perto do mar, beleza, aí sim, muito. Mas mesmo assim foi de uma forma mais civilizada, apesar de eu também me sentir algumas sensações. Eu tive uma outra conexão e foi muito estranha. Há uns 2 anos atrás, 3 anos mais ou menos, eu dava de caiaque, que nem doido por aí, alguns vídeos vocês não poderiam enxergar, que eu quase morri. A corrente começou a me levar para um lugar, eu tive que parar lá enquanto estava ao vivo no meio do mar, doido de pé. Só que teve uma vez que eu entrei no mar de manhã cedo, de caiaque, e estava tudo agitado assim, e eu queria ir mais longe. Eu falei, pô, vou ter que voltar, tá muito agitado. Aí, em um momento que eu não estava dando onda, né, eu tinha passado das partes das ondas, e estava quietinho ali, eu fechei os olhos assim, tentei me acalmar, porque o mar estava um pouco agitado, mas aquele lugar não tinha como virar o caiaque ali. Eu fechei os olhos, tá, e senti uma coisa muito boa. Peguei minhas mãos, coloquei na água assim, né, comecei a conversar de forma meditativa, obviamente, com alguma coisa que morasse ali. De forma super respeitosa. Eu falei, tal, uma energia calma que eu estava. Cara, o mar estava super, 15 minutos.
ficou uma lagoa parada. Não tinha uma movimentação mais onde eu estava ali, na região. Tanto que eu fiquei... inclusive, eu documentei isso na época. Eu fiquei super assustado com a resposta. Então, pera lá. Além de eles existirem, é possível que uma pessoa interaja com a natureza através dele? É possível que exista uma alteração natureza elemental versus homem? Eu acredito que sim. O Humberto disse que lembra, tá, por exemplo. Eu acredito que sim. Eu acredito que algumas pessoas, elas não só têm contato, mas como elas conhecem algumas ligações entre o processo da natureza, que elas conseguem modificar mesmo. Mas claro que isso vai acontecer dentro de alguns padrões, senão não estaria chovendo lá no sertão. Vai acontecer dentro de algumas possibilidades, mas existem algumas coisas que não dá para explicar direito como é que elas funcionam. É um tipo de conexão. Mas vamos lá. Onde eles estão? Quem são? Vou começar a desenhar um assunto aqui para a gente entender. Gnomos são considerados seres da Terra. São frequentemente descritos como pequenos seres humanoides, geralmente do tamanho de uma criança ou menor, bem pequenininho, com barbas longas, chapéu profundo, pontudos, considerados guardiões da terra e de todas as coisas que existem conectadas às árvores e tal. Tem aproximadamente de 15 centímetros a 1 metro, eles podem ser maiores, do que eu vi tinha uns 15, 20 centímetros. Dizem que tem pele rugada, e não é à toa que as coisas são voltadas aos filmes que existem, a gente pensa que isso é uma criação dos filmes. Não, isso é coisa de filme, isso é coisa de criança. Isso se perde no espaço e tempo quando começou. Nós ficamos no sentido cultural e até meio folclórico das coisas culturais, aprendendo a beber dessa fonte, e os autores vão fazer aquilo que nós nos identificamos. E aquilo vende, porque realmente há uma identificação quanto a isso. Então, eles têm peles enrugadas, fica descrita como parecida com... Eles têm um nível de... se camuflam, além de serem invisíveis, eles se camuflam. Ele tem também, dizem, que é uma força desproporcional ao seu tamanho, não sei dizer. E habilidades especiais que incluem comunicação com plantas e animais e capacidade de se tornar visível. Eu vou contar alguns relatos, inclusive, aqui, de espíritos. Até espíritos precisam de conexão com os elementais. Não são todos que têm, não. Aliás, a minoria. Sempre no meio de algum... Se você for morar no mato, num lugar, você vai ter que encontrar alguém que conheça de ervas, alguém que possa buscar as ervas nos lugares corretos e saiba quais são, identificá-las. Este contato vai criando aos poucos, no decorrer das vidas, alguma interligação. A mesma coisa no astral. No astral, se você tem uma equipe espiritual, alguma coisa, ou você vai buscar recursos em algum lugar, porque não adianta só... De onde vêm os fluidos? De onde vêm os passes? Vem tudo da conexão entre o nosso sistema físico, energético, astral e a natureza desse planeta, que faz, causando elementos que vêm instalados do universo, nosso próprio corpo, nosso próprio sistema energético, nosso próprio corpo astral. É natural que os elementos de cura, de movimentação, de respiração existam também aqui. Então, esses são espíritos que, tendo essa conexão interessante, eles não vão na natureza e pegam, até podem. Inclusive, uma coisa que foi falada em alguns livros, quando você for fazer alguma coisa, sempre peça a presença ou educadamente de um ser elemental. Por exemplo, eu preciso pegar uma erva para fazer um chá. Você pede licença e pede educadamente que ele ajude naquela essência. Pode parecer bobagem, mas é como se você tivesse um pouquinho mais de honra na atitude. As plantas, inconscientemente, você sente isso, ou até conscientemente, elas respondem ao tratamento de carinho. Mas por que elas respondem? Porque há uma conexão entre um certo nível de consciência e os seres, desses seres que estão por aí. Tanto que as pessoas que cuidam das plantas, você vai perceber isso, elas vão comentar com você o quanto elas se sentem bem com aquilo, o quanto elas têm um retorno, elas não fazem somente porque gostam. Tem uma certa conexão, elas sentem uma energia diferente. Ao molhar a planta, você sente isso. Alguma coisa acontece, não é só um estado psicológico, não é um estado só de natureza, de contato nosso natural com a natureza que é necessário, que a gente veio perdendo isso. Acabei de falar que eu não tenho muita conexão. Eles são conhecidos também pelo seu trabalho árduo, segundo diz os livros, tá? E dedicação à preservação do equilíbrio natural das florestas e tal. Acredito que eles cuidam principalmente das raízes das árvores, que nutrem o solo e protegem animais pequenos e movimentam energeticamente aquela região. Locais onde eles podem ser encontrados são florestas densas e antigas, cavernas e grutas, raízes de árvores centenárias, montanhas e colinas, campos cultivados e jardim bem cuidados, mas também existe uma ideia de que eles estão em equilíbrio com
a cidade. O ser humano foi avançando, não são todos os lugares, eles tinham locais, assim como todos os outros, e que tem uma pessoa que, por exemplo, que cuida bem do seu jardim, que tem um lugarzinho ali, que é capaz de ela ter uma proximidade ou algumas energias rondando ali, o que isso é positivo. Tem um trecho pequenininho, vou falar algumas coisas a mais, do Mundo Secreto dos Gnomos, de Pierre Dubois. Ele fala o seguinte: os gnomos são engenheiros e engenhosos da natureza, suas mãos calejadas moldam as raízes das árvores, seus olhos atentos vigiam o equilíbrio do subsolo, cada grão da terra é precioso para eles, cada minhoca é um alinhado de sua missão de eterna de nutrir e movimentar essa energia da vida, né? Então, é muito, muito gostosa essa interação. Não é só por isso, mas o ser humano, ele se sente melhor em proximidade com a natureza. De alguma forma, nós temos contato com isso. Por isso, dá de se pensar o que a gente sente de diferente, além do distanciamento de outras pessoas, da falta de um ar puro, além do contato com a natureza, o que mais que nos energeticamente nos energiza, nos faz nos sentir bem. Segundo os livros, também existem as ondinhas. Se eu tiver algum ser que eu fui perto, foi o elemento água. Não só de signo, se é que eu posso falar isso, mas também morei sempre em cidades próximas de litorânea. A única vez da vida que eu não estou morando em cidade litorânea é aqui em São Paulo. Mas eu nasci em Santos, fui para Salvador, depois morei em Maceió, depois fui para Recife, de Recife também ia muito para Paraíba, então sempre ao lado do mar. As ondinas são espíritos aquáticos, não tem só um, tá? Não é só feminino também, não é só um tipo, são muitos tipos. Você tem ideia, quando você fala seres da natureza, tem espíritos morando nas florestas, independente dos elementais. Tem espíritos morando no mar, independente dos elementais. Muitos. Bondosos e de uma natureza mais neutra e de natureza super pesada também. Os seres habitam em diferentes consciências, em níveis de evolução, todos os ambientes. É difícil, como eu falei, parece loucura, mas não é. Vide, se você chegasse a, sei lá, 600 anos atrás e tentasse explicar que existe vida microscópica. Só em 1800 e alguma coisa que um médico começou a fazer a limpeza das mãos nos partos e diminuiu de 15% para 3%, de 20% a 3% a morte das gestantes e dos bebês também. Então, eles descobriram, de forma simples, que lavar as mãos, eles não sabiam nem direito, só tinham uma ideia que aqueles seres microscópicos que foram descobertos, eles tinham uma interação com a gente. Aliás, nós só estamos vivos porque uma grande parte de uma microbiota vive dentro da gente. Esta mesma que um dia vai nos matar, provavelmente, porque você vai perder o sistema de defesa imunológico, ela mesma vai atacar você. Mas é interessante pensar que nós já vivemos em harmonia com o ambiente, dentro da gente. E fora não é diferente. Então, tem coisas que nós não estamos sabendo, que estão vivendo com a gente, numa interação difícil de explicar, que a gente, apesar de falar isso, difícil entender que só nos seus dentes tem mais bactérias do que pessoas no mundo, só nos seus dentes. Vou lá escovar o dente agora. Interessante isso, né? Estranhíssimo. Características das ondinas. Elas também são associadas a todos os corpos d'água, desde pequenos riachos até vastos oceanos, não só ligado ao mar. Aparência humanoide, mas com qualidades aquáticas, pele azulada ou esverdeada, cabelos que parecem algas. Normalmente parecem muito na forma feminina, por ter essa coisa do sagrado feminino e o equilíbrio entre os elementos. Então, apesar de não existir só a forma feminina no mar, mas a forma feminina é uma forma de proteção, de cuidado. Então, é um dos desequilíbrios da Terra, em que as próprias almas entram em corpos diferentes, causando essa harmonia, né? Que, no fundo, a nossa evolução vem em dois corpos aqui nesse planeta. Em algum momento, a gente vai ter que fundir os dois conhecimentos, masculino e feminino, em um só. Dizem que é aí que, inclusive aprendi isso com a Carita, que você chega a um nível mais próximo de se tornar-se um ser mais evoluído, quando você alcança a androgenia da personalidade, das duas formas de evolução que você tem no planeta Terra, que são totalmente diferentes, elas têm sentimentos e formas de conexões diferentes. Por isso que é preciso as duas redundâncias. Então, assim, ela tem a habilidade de mudar de forma também, muitas vezes são vistas como imagens de sereias ou dançando sobre as ondas, em energias que estão rodando o tempo inteiro, até nas próprias ondas, mesmo que a gente não entenda, existem bilhões de seres ali dentro, trilhões de seres ali. Tanto que tem pessoas que têm problema no sistema imunológico, entram no mar, começam a se coçar, porque os seres que estão ali, invisíveis, vão começar a se aproximarem da nossa pele, ou você se envolve no meio deles, não tem como correr. Tem pessoas que têm alergia à água do mar, não podem tomar banho. Então,
de água do mar, porque não é só pela água salgada, é pelo nível de seres que vivem invisível ali. Não estou falando aí das ondinas, estou falando de micro-organismos. Mas também estão em todas as direções. É estranho pensar isso. Eu já tive uma visão de seres, porque eu sempre andei muito perto da água, do mar, sempre fui ali, nesses ambientes, gostei muito, de seres dentro da água, mas eu não sabia se, não posso dizer se são ou não são seres elementares. Pode aparecer como humanas ou se fundir completamente na água, a ponto de você não conseguir ver, mesmo no astral, em uma visão. Elas procuram dizer, inclusive isso aí não é... Tem um mito, inclusive folclórico nosso aqui, né? Vozes melódicas, capazes de encantar os ouvintes, e tem coisas que as pessoas estão no meio do mar, às vezes. Tem vários, esses caras que estão loucos. Relatos de marinheiros, pessoas que estão com aqueles navios carregando container, que às vezes param e ouvem um barulho estranho. Então, está num barco parado no meio do ambiente, assim, no navio, um barco parado ali, eles começam a ouvir vozes, cantos, que eles não sabem dizer de onde vêm. Pensam até que são de baleias, que jogam aqueles sons que vêm distantes, mas tem voz meio humanoide, por isso que é estranho. Ele tem um controle sobre as marés, sobre as correntes, sobre os climas relacionados à água, então faz sentido, de alguma forma, alguma interação. Não sei se vai ter resposta sempre, ou se eles vão fazer alguma resposta baseada na questão do meio ambiente, mas da interação da gente com os elementais, eles retornarem a você isto. Então, sempre que você entrar no mar, eu sempre fiz isso. Eu sou assim, apesar de não ter de ser um pouco cético sobre as coisas, eu sou muito respeitador. Eu sempre que entrei no mar, eu coloquei a mão na água assim, sempre. Desde novo, aprendi isso com a minha mãe. E pedia licença. Eu achava, o mar é uma coisa tão assustadora e tão, uma força tão incrível, que a gente não sabe que coisa, como que tá. Então, de alguma forma, eu sempre tive um certo respeito ligado ao temor até. Mas sempre que eu ia, né? Eu sempre tinha um respeito, não sei mais quem faz isso, mas sempre que você for fazer uma movimentação energética em algum ambiente, ou na floresta, em algum lugar, sempre solicite licença. Elas também são consideradas guardiães do equilíbrio emocional, da pureza das águas. Acredita que elas influenciam não apenas os ciclos hídricos do planeta, mas também as emoções e intuições dos seres vivos. Elas podem ser encontradas em rios, riachos e cachoeiras, as ondinas, lagos e lagoas, oceanos e marés, fontes naturais também, pântanos e áreas úmidas e também nuvens de chuva. Até nas águas, onde tiver água, é meio que uma movimentação magnética, energética, que está ali, que está contido todos esses tipos de situações que a gente não sabe explicar. Tem o trecho da Ondinas, Filhas das Águas, de Claudine Bouchet. Ela fala o seguinte: as ondinas dançam em ondas e cantam nas cachoeiras. Sua presença é sentida na umidade do ar. No orvalho da manhã, elas são tecelãs dos sonhos aquáticos, as guardiões dos segredos profundos. Cada gota d'água contém um fragmento da sua consciência, conectando todos os seres vivos através de um fluxo eterno da água que está aqui desde que o homem está na Terra também. É bem difícil. Algumas pessoas têm mais conexões com um elemento do que com o outro. Tem pessoas que são mais ligadas ao fogo e sentem, sabe que elas sentem conexões de se aproximar de sentar perto de uma fogueira, ou fazer uma dança perto de uma fogueira, ou fechar os olhos perto de... Isso é uma coisa que a gente perdeu. Porque quando sempre a ligação do fogo é uma ligação de destruição, de mudança, mas nem sempre. Qual foi a última vez que você sentou perto de uma fogueira, fechou os olhos, ou é uma coisa meio que medieval, ou até floresta, do ser da floresta, que a gente fazia muito. E a gente não faz mais. Não tem lugar para fazer isso. Eu fiz isso quando eu fui aos Estados Unidos a última vez. Senti uma coisa muito boa. Estava bastante frio, eu parei num local que foi um lugar que eu tinha uma experiência linda essa noite, saí do corpo massa ali. Eu sentei perto, tinha um pessoal sentado ali, né? Uns americanos também estavam ali, me chamaram, eu sentei ali nessa fogueira. Eles ficaram um pouquinho, me deram um marshmallow assim e tal. Eu tentava falar inglês do meu jeito horroroso. Eles foram embora, eu fiquei ali sozinho, fiquei um pouco com medo de parecer um troço ali no meio da floresta, um bicho me pegar, fui embora para minha cabana. Parecia aquela cabana, a morte do demônio do filme lá. Eu fui embora. Aí eu sentei nesse lugar, fechei os olhos um pouquinho, senti uma coisa tão forte, uma energia tão gostosa, a mistura do frio que eu estava, com o queimar da fogueira tentando me aquecer, estava 0 graus, tentando me aquecer nesse lugar. Aí, de repente, eu senti eu não sei se foi, até posso falar, uma reação dessas duas temperaturas, 0 graus, como você vendo aqui, literalmente o cão está atrás de mim em perturbação. Mas os elementais têm direito a se expressarem nesse vídeo de hoje.
Deixa eles se expressarem. Deixa eles assistam. Essa aqui, como vocês estão vendo ali, é a sombra de cacau. Então, eu senti uma coisa muito legal, mas eu acho que foi uma reação. Porém, foi uma energia muito forte, uma sensação gostosa. Eu fui para lá, senti um estado vibracional muito intenso após isso, saí do corpo nesse lugar. Então, assim, eu acho que teve uma conexão com os seres do fogo, que é isso que eu vou entrar agora. Também chamados de elemento fogo ou salamandra. Salamandras são espíritos do fogo, frequentemente visualizadas como criaturas luminosas, energia fluida e brilhante, muitas vezes descritas como uma língua de fogo com olhos. Capacidade de mudar de tamanho, desde uma pequena chama até grandes incêndios, faz parte de um sistema também de mudança do planeta Terra. São seres que vivem ali. Quando você passa para pensar, isso é meio difícil até de pensar que tem um ser que vive dentro da energia das chamas. Que você pensar aqui que mais deve existir no Sol, por exemplo, se existiria vida no Sol, algum tipo de vida, algum tipo de coisa dentro de um lugar tão quente como aquele. Enfim, associadas à transformação e purificação da inspiração criativa, ela tem a habilidade de influenciar o calor e a luz. São vistas como guardiãs da força vital e energia criativa. Acredita que elas habitam todas as formas de fogo, desde a menor vela até o núcleo ardente da Terra. Locais onde são vistas vulcões ativos, fogueiras e lareiras. Eu estava perto de uma ali, né? É sério, a gente perdeu esse contato. Não fazemos mais isso. É uma coisa legal. Se você puder de férias, até por uma questão até de sentir, vai para um lugar meio floresta, assim. Vai para algum hotel, um Airbnb, um hotel desses fazendas, às vezes lá, onde você possa no meio acender um lugarzinho, acender uma fogueira, sentar um lugar perto da natureza e sentir essa coisa que a gente perdeu. Não faz mais, está aqui no meio da massa de fogo que a gente tem aqui, é o fogo de voltar para casa, que não aguenta mais gente no trabalho ou no estudo, né? Eles também estão nos raios durante a tempestade, estão em desertos quentes, também está associado ao Sol, então não dá para saber o que tem lá, está falando da Terra, mas também está, mas a energia da frequência do Sol que vem, da irradiação. Locais de atividade também geotérmica. Tem um trecho do livro O Livro das Salamandras, de Manfred Keiber. Ele fala o seguinte: as salamandras são a essência viva do fogo, a manifestação de transformação pura. Elas dançam nas chamas, cantam no crepitar da madeira ardente. Seu toque é faísca da inspiração, seu olhar é luz da revelação. Onde há calor e luz, há também salamandras. Alimentam-se da força vital, alimentando da força vital do fogo e transmitindo essa energia para o mundo. Apesar de a gente não gostar muito do fogo, sem ele a gente não teria ido muito longe, onde nós estamos hoje no sentido da evolução. Os elementos, a modificação, até a nossa alimentação, se você parar para pensar, a gente esquenta a nossa comida. Além de você pegar alimentos da terra, colocar água na sua comida, você também esquenta ela. Então tem uma movimentação bem interessante, usando fogo, né, em maioria dos casos. Você tem uma modificação interessante. E tem esse silfo, chamado silfos, que são os elementos do ar. Estes, eu nunca diretamente tive nenhuma sensação assim, apesar de saber que às vezes parece que as coisas têm meio que vida, mas eu não tive, parece que vem uma energia gostosa através do vento, que às vezes você sai assim, tem um vento gostoso batendo em você sente uma mudança no seu sentido energético. Eu já senti várias vezes, mas eu nunca consegui sentir presença viva nos ventos. Até queria perguntar isso para vocês. A primeira enquete é o seguinte: não minta não. Você, de alguma forma, já teve contato direto com os elementais? Não minta não. Eu tive fora do corpo, direto fora do corpo. Aqui, sensações físicas, fisicamente falando. Os silfos são elementos do ar frequentemente descritos como seres aéreos e quase invisíveis. São associadas a todas as formas de vento e movimentações do ar. Características ditas em vários livros essas, tá? Aparência translúcida e fluida, muitas vezes antropomórfica, sem forma física. Extremamente ágeis e rápidos, são capazes de se mover na velocidade do vento, associados a um pensamento de comunicação e inspiração, como são ar, eles não estão num local só, eles se movimentam por todo o planeta, ou todos os locais, né? Habilidade de influenciar o clima e padrões do vento. São considerados mensageiros entre reinos terrestres e celestes. De todos, os silfos dizem ser os mais próximos a uma linha mais, não tem mais evoluída, mas uma linha mais sutil, até faz sentido, onde faz essa movimentação do sistema energético para todos os lugares. Acredito que eles carregam também ideias, inspirações e informações através do ar, influenciando pensamento e comunicação.
Eles são encontrados em altas montanhas, céu aberto, ventos e brisas, em nuvens, tornados e furacões, em lugares qualquer que você tenha uma movimentação com um bom vento na frente de uma praia, por exemplo. Tem um trecho do livro Silfos, os Sussurros do Vento, de Edain McCoy. Os silfos são dançarinos invisíveis do céu, portadores de sonhos e ideias. Seu toque é a brisa suave em seu rosto, seu riso é o assovio do vento entre as árvores. Eles testam os pensamentos do tecido do ar, conectando mentes e corações através de vastas distâncias. Cada respiro que tomamos é uma comunicação, uma comunhão com os silfos, uma troca de essência vital que, como guardiões do reino aéreo, é transmitida para a gente muitas vezes através dele. Eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente não tem contato? Por que só alguns têm? É o objetivo. Por que eles são assim? São tímidos. O que ocasiona que, se eles existem, por exemplo, no corpo eu nunca vi. Já senti algumas coisas, mas no corpo eu nunca vi, eles não querem contato comigo. Só uma cebosa. Não como nem... Eles deveriam querer contar quando eu como salada. Já tem um certo respeito. Mas não querem contato comigo. Velho. Timidez deles está relacionada a sua... Ele tem uma relutância em aparecer para os seres humanos, é um tema recorrente em vários locais. Deixa eu ver aqui, por cento das pessoas que estão no chat, até porque é um público selecionado aqui, espiritualista, né? Dizem ter tido contato direto, 72% não, 73%. Então, você tem pessoas aqui que tiveram coisa e falem seus relatos depois nos comentários. Mas não minta, não. Fale porque... Por que eu estou falando não minta? Porque é muito importante que a gente transmita para as pessoas, não ilusões, não, mas uma experiência verdadeira, para que ela sinta-se confortável para fazer uma pesquisa até motivada, baseada num fato, não numa mentira. Então, se você teve experiência, se não teve, está tudo bem. Não tem problema nenhum não ter experiência. Ninguém é pior ou melhor que ninguém por ter uma experiência. É pelo contrário, traz-se aqueles que têm verdadeiramente a experiência a responsabilidade de transmitir conhecimento. Sério, chega de espiritualidade louca. Falar de elemental já é uma loucura. Então, assim, se você teve experiência verdadeira, deixe seu relato. Não minta. Olha, o meu relato foi assim, eu estava sentado, estava em tal lugar. Então, fale aquilo que você realmente viu. Não queira chamar a atenção, porque isso também vai ser até um problema para você. Porque às vezes é uma necessidade de aparecer. Estou falando isso porque isso acontece, velho. Uma necessidade de aparecer, que é mais um problema seu. Se você fala uma coisa que você não teve, você tem um problema, uma necessidade psicológica de aparecer, que precisa de buscar tratamento. Não é normal você querer aparecer através de mentira. Então, eu estou falando isso porque muita gente mente por uma necessidade de carência de parecer-se importante. Nós somos simples, velho. Banais, um dia essa mesma terra aqui, você vai ser comido por ela. Cada célula sua vai embora por esse processo. Não tem porquê. Voltando aqui, algumas razões comumente citadas explicam por que os elementais não gostam de se mostrar facilmente para os humanos. Primeiro, vibração energética é diferente. Observe que a única vez que eu vi claramente fora do corpo foi quando eu estava num local e me emocionei com a floresta, fora do corpo. Eu entrei numa emoção tão bonita, uma conexão tão... Era tão bonito aquilo no astral, que aquilo era uma coisa do astral. Não era daqui, que eu senti a energia e eu entrei num estado de conexão tão grande que o meu corpo astral chorou, que aí eu me conectei. Então é preciso uma vibração específica, você tem que entrar na frequência deles, o que faz todo sentido. E mesmo assim, no momento que eu saí porque assim, eu me mantive na frequência, eu não sou da frequência, eu entrei, né? Quando eu entrei na frequência, ele entendi o que estava acontecendo, ele fugiu na mesma vibração dos seres humanos, vai fazer diferença. Proteção também contra a exploração. Por causa de pessoas que mentem, não minta. Isso aqui, pessoas que mentem chamando atenção para mostrar o ego delas, criam um magnetismo de agressão, de não sinceridade. Eles sentem as pessoas que mentem. Eles sentem as intenções não verdadeiras, eles não vão aparecer nunca para essas pessoas, porque elas sempre vão levantar o assunto. Então, a integridade faz com que nós entremos mais em contato com seres invisíveis. Por isso que é importante. Ele também respeita a livre vontade humana. Os seres humanos não costumam procurar por eles, não costumam se conectar, não costumam entrar no local e pedir licença, ou conversar com os seres da natureza, conversar com uma árvore. Sentar no local, entrar em harmonia com o ambiente, quando possível, sempre respeitando tudo que... Desconfiança dos humanos vem devido a todo o processo da mente, independente da destruição que o ser humano faz, que não é pouca, no meio ambiente, é principalmente a forma do ser humano agressiva. Nós temos uma personalidade instintiva agressiva.
Nós somos seres que ficamos nervosos muito facilmente. Nós descontamos a árvore. Se você toma uma topada, você dá um chute na árvore. Tem gente que fica com raiva no gascoio. Nós temos raiva naturalmente. É um processo do nosso sistema de evolução orgânica até. Então, os seres que organicamente usam esse corpo, eles têm uma natureza mais agressiva, um retorno mais agressivo. Algumas pessoas conseguem não permitir com que o seu corpo controle totalmente isso. Elas são tão puras e tão sinceras no que fazem. Eu vou contar alguns relatos aqui, tá? Eles têm uma natureza íntima única, ele tem diferença de dimensão, quer dizer, não estão na dimensão física. É uma semifrequência que a gente não sabe dizer, catalogar qual é. Você precisa elevar um pouquinho a sua frequência ou um pouquinho de clarividência até certo ponto para conseguir enxergar. E não é sempre, porque nem sempre você vai abrir a clarividência na frequência, deve ser uma dimensão única, velho. Nem a primeira dimensão deve ser somente. Eles devem andar entre algum lugar energético, a gente não sabe dizer qual é, da natureza. Então, é uma frequência. Eles têm funções, né? Você sabe que todos eles, cada um deles tem suas próprias funções. O movimento tem vários. Olha, também existe aí as fadas, tá? Fora isso que a gente não falou, que estão no meio, envolvido. Tem as dríades, que são o espírito das árvores, inclusive os próprios ligações dos orixás, dos seres da natureza, que não são diretamente elementais, mas têm um grande contato com os elementais. Tem os elementais dos cristais, das rochas, que não são somente os gnomos, tá? Tem o das plantas, que podem ter específicos, que eles mudam de forma, então não tem só a forma do gnomo. Tem eles elementais das estações, são os que vão mudando, quando a natureza começa a mudar, eles têm uma direção de movimentação na natureza energética, esses quase não aparecem. E tem os que fizeram essa relação, digamos assim, entre o homem, a natureza e a cidade, que eles não abandonaram os homens aos locais para cuidar tanto dos homens, como das poucas plantas e parques que existem nas cidades.